Então vamos lá? Bom, a gente vai conversar aqui hoje sobre quem ganha de 3 a 15 mil de salário, o que eu aprendi nessa faixa de renda e o que eu não faria de novo, e porque eu considero que essa é uma das faixas mais difíceis para você estar quando você está começando a ser promovido no trabalho, quando está começando a ter um crescimento. Normalmente, quando a gente ganha ali um salário mínimo, né, quando a gente está começando a nossa vida, ou muitas vezes quando a gente está já mais velho, mas continuou nessa mesma faixa, você compreende que você de fato é uma pessoa pobre e você controla ali os seus gastos, né? Você se organiza para que aquilo não saia de controle, você tem medo, né, de entrar numa dificuldade financeira, você tem aquele medo constante de não conseguir pagar as contas no próximo mês, e isso te impede de começar a fazer parcela, isso te impede de criar dívidas ali, isso te faz, cara, só sobreviver mesmo, até porque esse salário é insuficiente, né, para fazer qualquer coisa no Brasil. Inclusive, tem algumas pessoas criticando o novo salário mínimo com reajuste de 7%, eu acho que essas pessoas vivem na Disney, porque não é possível. Não tem como, né, o brasileiro sobreviver hoje com o preço das coisas no mercado se ele ganha R$ 1.600, gente. Na verdade, eu compreendo que esses dados que divulgam sobre o Brasil constantemente, 70% ganha menos que o salário mínimo e tal, eu considero que isso tudo é sonegação fiscal, e espero que seja, porque se a pessoa tiver que viver de fato com menos do que R$ 1.600, eu não sei nem como, porque quando eu fui pesquisar, inclusive, para fazer um vídeo irônico aqui, a gente percebe que o aluguel nas principais capitais brasileiras, mesmo de um quarto, ultrapassa R$ 1.000. Como é que a pessoa faria para pagar energia elétrica, pagar as outras coisas, né, e viver com a família inteira dentro de um quarto? Não é possível, né? Então, a gente percebe aqui que é ilusório esse valor, não é impossível de viver. Mas, quando as pessoas estão começando ali a passar desses 1.600, vão subindo de cargo, aí você chega no famoso cargo de gerente de loja, aí você vai ganhar uns 4.000 mais algum nível de comissão, tá na casa dos 6.000 e pouco, ou você ganha os 2.500 mais, né, um bônus ali, ou um cartão de benefícios que dá mais R$ 1.000 ou mais R$ 700, né, alguma coisa nesse sentido, você começa a ganhar um pouquinho mais. E é aqui que começam a maior parte dos problemas. Muita gente pensa que a classe mais pobre é a mais endividada, mas não é. Normalmente é a classe média, porque a classe média tem mais acesso a crédito e ela comete um erro que eu também cometi, né, no meu início ali de vida e rapidinho consegui reajustar, que é subir o seu padrão antes de subir a estrutura. Então, assim que você ganha um bom salário, o que você pensa? Poxa, agora que eu ganho um pouco mais, eu vou aumentar aqui o valor que eu gasto com o meu carro. Daí, em vez de você ter um carro mais simples, você fala, vou comprar um carro um pouquinho melhor, porque isso vai se justificar a partir do meu novo salário. Só que o carro um pouquinho melhor, ele vem com custos, né, de manutenção um pouco maiores, ele vem com seguro um pouco maior. E a mesma coisa você vai fazer, por exemplo, com um apartamento. Daí eu já fiz até um vídeo aqui, né, sobre pensar antes de mudar de casa. Esse vídeo é um dos mais importantes aqui do canal, muita gente comentou, gostou, falou, cara, eu tava pensando nisso, voltei atrás, então acho que eu vou deixar o link aqui porque é um vídeo muito bacana. Mas quando você começa a fazer isso, você percebe que seu custo fixo ele vai subindo, não de maneira linear ao aumento do novo bem. Ele sobe muito mais. Por exemplo, você começa a trocar a loja onde você comprava suas roupas. Isso é uma coisa muito comum também, tá? Então o cara fala, eu comprava minha roupa nessa loja tal, agora eu vou comprar uma camiseta nessa loja tal. Só que daí não é a camiseta, a cueca lá é mais caro, a calça é mais cara, a calça é 3, 4 vezes mais cara. Nessas lojas, inclusive, as camisetas costumam ser mais baratas que são porta de entrada. Não sei se vocês sabem, mas a loja de roupas caras, ela costuma ter produtos atrativos ali, né? Produtos justamente para atrair a classe média. O grande consumidor de marcas de luxo é a classe média. Então ele coloca, por exemplo, na Gucci tem uma carteirinha de R$ 2.000. Aí você pensa, poxa, não é tão absurdo. Só que qualquer outra coisa que você comprar ali vai para 20, 30 mil, né? Ou vai para 15 mil, 10 mil. E a classe média ela é mais constrangida. Então, como não tinha acesso antes, você não quer tomar o tempo do vendedor, né? Então o cara tá ali conversando com você, você vai comprando coisas que você nem repara por educação. Você vai pensar, Raul, não é possível que alguém faça isso. Faz. A pessoa entra na loja, ela fica com vergonha, porque a pessoa tirou muita coisa pra mostrar pra ela, pensa, eu tenho que levar alguma coisa. E daí ela começa a escolher um produto específico ali pra poder não sair de lá com as mãos abanando, porque, sei lá, tanto não quer que a pessoa pense que ela é pobre, quanto não quer também gerar incômodo na vida, quanto não quer desgastar essa relação, sei lá que relação é essa, e aí acaba que muita gente leva produtos simplesmente por constrangimento. E vários vendedores de loja aprendem a fazer isso, e ao contrário, né, de fazer o que as pessoas fazem, que é vendedor de loja de rico às vezes te tratar mal, te trata muito bem porque sabe que vai conseguir gerar um constrangimento, né, e aí te oferece a linha de crédito. Então, a ideia é, quando você começou a perceber que tá aumentando o seu salário, tenta, né, vou falar tenta porque muitas vezes é um problema que nem é um problema de, eu quero comprar um produto a mais ou alguma coisa, né, tava precisando mesmo desse dinheiro para poder pagar as contas básicas, não confundir contas básicas com coisas que eu gostaria de fazer. E aí, quando você receber um aumento, então,
no trabalho, ou quando você começou a ganhar mais dinheiro por alguma razão, ou ganhou um dinheiro inesperado, tenta deixar 6 meses esse dinheiro, pelo menos, num tesouro da vida, né? Rendendo ali, numa caixinha, alguma coisa, pra você ir conseguindo pensar com esse novo dinheiro na conta. Porque muitas vezes existe um viés de não conseguir ver dinheiro, né? Tem gente que simplesmente não consegue ver dinheiro. O fato do dinheiro existir faz com que você readeque sempre o seu padrão de vida àquele novo dinheiro. Então tenta deixar ele 6 meses ali, você vai juntar um montante mais legal, talvez até você consiga pensar no melhor uso para esse dinheiro, que não seja investimento, né? Você pode viajar, pode fazer alguma coisa que vai te dar talvez muito mais prazer do que fazer uma compra imediata. Muitas vezes essa ideia de, sei lá, ir num boteco e gastar R$200 por cada ida, ou ir num restaurante e gastar R$200 por cada ida, nem vai te dar essa alegria toda, gente. Muitas vezes o produto nem é tão melhor assim, né? É simplesmente um lugar que custa mais caro a troco de nada. Quando a gente fala desse tipo de lugar, me vem sempre à mente, por exemplo, esses dias teve uma polêmica aí do Outback, postei aqui também no Rios, né? Ou do Outback ou do Paris 6, são restaurantes que nem são bons, cara. São restaurantes que simplesmente são mais caros, assim, não tem benefício nenhum naquilo. Construir uma ideia de uma estética de um ambiente, cara, é uma bregueira danada. Então, um negócio metido a estar em outro país sem estar de fato, né? Uma conta ali vai custar R$400, R$300, mas te vale juntar esse dinheiro e mesmo que você vá ficar num albergue em outra cidade, comprar passagem com um ano de antecedência, mas uma passagem pra Europa aí vai te custar 2.500 na época baixa, né? Mas te vale juntar esse dinheiro do que uma vez por mês no Outback, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida, né? Vai te dar uma alegria muito maior conhecer outro país de fato, que seja aqui um vizinho nosso, né? O Casé foi agora lá. San Andrés, que é isso? R$2.800, Raul. Olha aí. E de volta. R$2.800 e de volta, foi pra San Andrés, melhor que o Outback? Porra. Imagino que seja. É melhor. Então, muitas vezes vai fazer mais sentido você pensar no seu consumo a partir dessa lógica. O que nos leva ao segundo maior erro. Quase todo mundo de classe média que eu conheço confunde dois conceitos que são extremamente diferentes, mas eles confundem. Conforto e liberdade. Conforto não é a mesma coisa que liberdade, apesar de parecer. Então, por exemplo, você ter um bom celular não é liberdade, é conforto. Você ter um bom apartamento muito bem localizado não é liberdade. É conforto. E quando você começa a confundir conforto com liberdade, você costuma criar dívidas. Porque para morar num lugar melhor do que aquele, muitas vezes a parcela é mais alta. Para ter um carro melhor, que é mais confortável, não mais livre, te leva ao mesmo lugar, você costuma ter um conforto maior. E aí, você para ter um sofá, sei lá por quê, né, um sofá que custa 50% mais caro do que outro, você acaba abrindo mão de liberdade. E liberdade é quando você pode dizer assim, olha, eu não quero mais esse emprego e ter dinheiro para aguentar o tranco por 6 meses até arrumar outro. Liberdade é quando você diz, poxa, no fim do ano eu queria ir ver meus pais, que moram noutra cidade. E você pode ir, né? O sofá não dá para levar para ver os pais. Liberdade é quando seu filho te diz, nossa, eu queria ver o mar uma vez na vida. Você pode pegar seu carrinho aí, enfiar as crianças e ver o mar. Eu não consigo ter nenhuma memória de infância onde eu me lembro do carro que meu pai estava dirigindo. Não tem esse dia na minha vida. Onde eu me lembro assim, caramba, meu pai tinha um carro mais caro que o outro, né? Eu costumo me lembrar dos momentos legais que eu tive em família, das coisas que são importantes para minha vida. Eu realmente não consigo me lembrar do cômodo, como é que era o meu quarto, qual qualidade que era a minha cama. Sinceramente, gente, eu não tenho essa memória na minha vida aqui. Sei lá, eu já tentei isso 1000 vezes para entender se talvez é um delírio meu, né? Mas eu realmente não tenho essa memória. Nas casas grandes ou nas pequenas, inclusive, isso tudo virou uma memória meio misturada, assim. Muitas vezes eu não consigo me lembrar se eu tava na casa da minha avó, que é uma casa muito mais simples. Inclusive, minha avó, a casa dela, em determinado momento, não tinha nem reboco, né? E eu não consigo me lembrar das memórias se eu estava na casa da minha avó. Muitas vezes eu estava na minha casa, que era uma casa muito mais bonita e maior, né? Então, não são coisas que fazem diferença. E aí, pra classe média, como é a escassez de tudo, né? A gente que chega na classe média, muitas vezes, ou veio de uma classe média até mais baixa, né? Quando você nasceu ali na década de 80, 90, ou veio de uma família que era pobre mesmo, porque no Brasil quase todo mundo era pobre antes da década de 80, 90. Então, você nunca teve nada. E daí você acha que essas coisas são muito importantes, né? Quando a gente vem do momento de escassez ali, que você nunca tem nada, você pensa que essas coisas são muito importantes, são as coisas mais importantes do mundo. E não tem problema nenhum gostar dos objetos e tal. Só não confunde eles com liberdade, porque na verdade eles são prisão, tá? Então, toda vez que você compra um objeto mais caro, você tá acrescentando uma camada a mais, um tijolo a mais no seu presídio. Eu costumo imaginar assim, né? Toda vez que eu costumo gastar mais dinheiro do que eu deveria, você tá colocando um tijolinho, até o ponto que você não vê mais o sol. Chega num dia que você tá só acordando e dormindo e não pensar nos bens que você tem pra manter no vinho que custa 2 vezes mais caro que o outro vinho de uma vez que você costumava tomar e que não vai te deixar mais embriagado. Vai simplesmente te deixar com menos dinheiro na conta mesmo. Porque tem um limite
limite do que o conforto vai te agregar. Nenhum conforto dura mais do que 10 dias. É esse o grande ponto, né? Se você compra um produto mais caro que o outro, com 10 dias você se acostuma e daí, na verdade, você tem um decréscimo quando você sai dele, mas não tem mais aumento de felicidade algum. Objetos não causam felicidade, infelizmente. Sinto dizer pra todos vocês, mas você pode comprar o objeto que você quiser que não vai te causar felicidade. E é estranho porque você continua caindo nessa armadilha recorrentemente. Eu acho que essa é a principal armadilha da classe média, porque o banco só precisa achar alguma coisa que você queira o suficiente ao ponto de passar seu cartão, e daí ele tem 12 meses do seu salário ali, né? Eu tava pensando esses dias, eu comprei um videogame, um Nintendo Switch. Daí ele me deixou muito feliz, porque eu comecei a jogar Stardew Valley, tava ali, chegava em casa, jogava Stardew Valley, que era um joguinho que custava R$19, podia ter comprado no computador, mas comprei o videogame, e é difícil inclusive jogar pelo console. Daí fiquei pensando, quando eu era criança eu gostava muito de videogame, né? Apesar de eu ter tido um videogame só, que era um Super Nintendo. Daí eu peguei o Nintendo Switch e comecei a jogar os jogos do Super Nintendo. O Kirby ali, os jogos antigaços de 1990. Fiquei feliz pra caramba. Pensei, que boa aquisição, rapaz. Por R$3.000 compensou muito mais que o bar, né? O Nintendo Switch custa isso. R$3.000 no Nintendo Switch? Não, porque eu comprei aquele Docs, eu comprei o negocinho de ligar, eu comprei o todo controlinho, eu comprei toda a parada. Capitalismo é maravilhoso. Eu fui comprando. Daí você vai colocando aqueles bônus ali na hora que você tá no site. Né? Daí eu comprei tudo. E aí, por um ano e pouco, assim, ele me gerou muita felicidade. E comparado com meus custos médios, 3 mil ali é muito barato. Peguei e pensei, poxa, alegria, vou comprar outro videogame, porque isso aqui me fez muito feliz. Daí eu comprei um MetaQuest. E daí nunca usei. Daí tá lá em casa. Mas é bom porque quando alguém vai lá em casa, sempre usa. Mas eu mesmo, eu joguei nele umas 4 vezes e concluí que... Joguei aquele joguinho de destruir lâmpada. E concluí que aquilo não dá a mesma alegria que o Nintendo Switch. Agora, eu precisava de outro videogame? Não. Mas eu achei que objeto igual, falei, vai me dar mais felicidade. Se tivesse dado certo, eu teria comprado mais um PlayStation. Daqui 10 meses eu teria um quarto de jogos, né? Porque você vai querendo. Só que não vai te dar. Na verdade, a diferença, né? De um a mais, ela é muitas vezes irrisória. Inclusive, eu acho que o grande problema dos jogadores atuais é o excesso de jogos. Então, deveria ter um pouco mais de restrição. Porque quando eu era criança, eu tinha 2 cartuchos e eu conseguia viver um ano feliz. Agora eu tenho todos os jogos com um botão e minha vida virou uma depressão. Eu não sei o que jogar. Que aí virou tipo um negócio que eu tenho que escolher o que eu vou jogar e que é horrível. Então, eu me restringi, eu não compro mais jogos enquanto eu não terminar os que eu comecei. O terceiro ponto aqui, né, vai conectando, você vai vendo que é o mesmo erro, assim, é buscar muito mais status ao invés de paz. Com 5 mil por mês, você pode ter uma vida leve, num bairro normal, viver tranquilo, ou você pode simular que você ganha 10. E daí você pode tentar obter um pouco mais de coisas para poder parecer que você tem mais dinheiro do que tem. E daí, quando você adota esse caminho, você vai chegar aos 15 mil tentando fingir que você ganha 30. Né? E aí, vai começando cada vez mais os problemas, porque você vai trocar ali a sua paz de espírito por parecer que você é foda. Então, a grande questão, né, é que no Brasil, por exemplo, as pessoas sempre querem parecer ter mais dinheiro do que elas de fato têm. Tanto é que quando a gente é mais pobre, né, uma frase que a gente diz muito, não sei na família de vocês, mas na minha dizia muito, é quando você se arruma e fala, você tá chique, tá com cara de rico, né? E desde pequeno, então, a gente é ensinado pela cultura que a gente deveria parecer ter mais dinheiro do que tem. E você pode fazer isso em qualquer bairro mais de quebrada possível que você vai obter o mesmo comentário, tenho certeza. No Brasil inteiro, assim, você compra um tênis e tal, falando, pô, tá chique, tá ganhando dinheiro e tal. E aí sempre vai ter esse elogio, né? Que é tipo, cara, você tá com aparência de rico, mas todo mundo sabe que você não é. Quando você tá num bairro mais pobre, uma certeza que você tem, seus vizinhos todos não têm dinheiro. Alguém pode ter mais dinheiro um pouco ou menos dinheiro um pouco, mas não tem ninguém rico morando ali, né? Porque normalmente a gente tem os bairros de rico e tem os bairros de pobre. E aí, esse é o equívoco da maioria das pessoas. Então, as pessoas querem parecer ter mais dinheiro do que elas têm pra elas mesmas, que ninguém tem dinheiro naquele ambiente. E a mesma coisa vai ser levada pra vida em diante. Você vai ter um prédio de rico, eu tava rindo muito porque eu mudei de um condomínio que só tinha rico mesmo, e aí eu mudei pra um condomínio que é mais de classe média, é de classe média alta ali, por exemplo, que é daqui, de classe média alta, comparado com um aldeia, condomínio de classe média alta. É porque, por exemplo, pra quem é de São Paulo, eu morava, por exemplo, em Alphaville, nos Tamborés ali, naquela coisa que é as mansões ali, e aí eu mudei pra um lugar de apartamento, cara, na Vila Madalena, né, em Perdizes, é um lugar de classe média alta. Tem apartamentos tanto de classe média quanto de classe média alta, mas o Jardim Goiás inteiro não mora só rico, mora um monte de gente de classe média alta. Mas é engraçado porque as pessoas, nesse lugar novo, na garagem, tem carros mais caros do que tinha na aldeia. Eu fico um pouco chocado, porque eu fico pensando, caralho, que povo doido. Porque eu sei quanto vale o apartamento deles. Então, proporcionalmente, essas pessoas têm mais ou menos um apartamento que vale 1,5 milhão, 2 milhões, e elas têm
muitas vezes um carro que vale 1 milhão. É loucura, eu fico pensando, caramba, 50% do dinheiro dessas pessoas está no carro. E aí, primeiro eu ficava só nesse achismo, pensando, caramba, eles simplesmente talvez tenham mais dinheiro do que o que eu imagino, porque eu olhava pra eles pareciam ter mais dinheiro, porque eles têm muitas joias, muito Rolex e coisas do tipo. E de repente, quando eles vão me conhecendo ali e me encontram no elevador, alguns viraram meus clientes, e agora eu sei quanto dinheiro eles têm. E daí eu fiquei assustado, eles simplesmente não têm dinheiro nenhum. Tá tudo imobilizado nos objetos pra aparecer e tal, que são mais ricos assim. E eu cheguei a perguntar, né, esses dias o cara me topou lá, e eu falei pra ele, cara, você não acha que você é irresponsável? Eu perguntei de boa, tava só eu e ele. Eu falei, caramba, você tem 3 filhos e tal, né, e cara, seu carro vale um apartamento, você fica andando com ele pela rua, e você não tem nem 300 mil investidos. Não faz muito sentido. Se acontecer alguma coisa, como é que você transforma esse carro em dinheiro pra dar conta de resolver os problemas e tal? Aí ele falou, não, pago o plano de saúde e tal, mas assim, realmente, não tinha pensado por essa ótica. Eu falei, mas é uma ótica boa, e seu apartamento tá financiado, não era melhor pegar esse carro, quitar e andar no negócio normal? E ele, mas você já viu o carro do pessoal aí todo? Aí começou a citar os outros moradores do prédio, né? E daí eu comecei a rir, eu falei, cara, vocês são tudo doidos, vocês estão tudo fingindo que tem dinheiro um pro outro. E pra quê? Qual que é o benefício? Porque vocês não têm, senão vocês não moravam aqui, vocês iam comprar uma porra da mansão, um negócio gigantesco, né? E funcionar. Mas é isso, é porque a classe média, ela vive em função desse status, porque muita gente mesmo da classe média veio das camadas mais pobres da sociedade. Essas pessoas não eram, apesar do que dizem, né, na galera mais de esquerda, essa galera não nasceu na classe média. No geral, eram pessoas muito mais pobres e que conseguiram ganhar algum acesso e tal. Não os multibilionários, porque muita gente mesmo já tinha patrimônio. Mas dentro da classe média não, tem uma migração social. E essas pessoas ainda estão muito presas na ideia de que elas precisam parecer ter mais dinheiro pra ganhar mais dinheiro, pra fingir pros outros, ou mesmo por ego. Então, é uma coisa muito engraçada, assim. E eu achei extremamente curioso. Quarto item aqui, que a gente pode dizer muito também, é subestimar o tempo. Esse é um ponto que a maior parte das pessoas fazem. Então é assim, eu comecei a ganhar esse dinheiro agora, e daí, como isso veio agora, eu falo assim, olha, depois eu começo a me preocupar mais com isso do dinheiro, depois eu começo a investir. E o ponto é que a velocidade com que o tempo passa, ela é cada vez mais rápida dependendo da idade que você tem. Quando você tinha um dia de vida era um tempo muito extenso, porque ele era todo o tempo que você demorou pra estar vivo. Já no seu segundo dia de vida, um dia dura metade do tempo que durou o primeiro dia. De modo que quando você tinha 8 anos de idade, pra chegar ao Natal, parecia que levava uma infinidade, porque aquilo muitas vezes era 10% de todo o tempo que você esteve vivo na Terra. Então, por exemplo, até os seus 10 anos, pra chegar ao Natal, é 10% do tempo que você teve vivo. Quando você tem 20 anos, só é 5% do tempo que você teve vivo. Quando você tem 40... entendeu? Vai virando uma fração. Então você tem a sensação de que você tem muito mais tempo do que você tem de fato. Porque quando você era criança, o tempo demorava a passar, e muitas vezes vocês estão no início da vida, você está mais jovem. E o tempo que você tinha para trás, você tem uma memória de que os dias eram mais lentos. De modo que os dias para frente, eles vão ser cada vez mais rápidos. E você achando que eles vão ser mais lentos, porque você tem ainda sua memória residual. Então, dos 0 aos 20 anos, demorou um X de tempo para passar. Dos 20 ao 30, passa num prazo muito mais rápido. E quando você chega nos 30 anos, que é normalmente quando você tá ganhando um pouco mais de dinheiro, né? Na verdade, dos 26 até os 35 ali, parece que o ano começa a durar um bimestre. E eu tô preocupado com quando eu tiver 50, porque meu ano tá durando um bimestre. Eu juro pra vocês que eu lembro do ano novo com a memória vívida na minha cabeça. E eu já tô em julho, de novo. Toda hora que eu olho é julho, toda hora que eu olho é julho. Então, o tempo ele vai acelerando. E daí você não vai ter tempo pra fazer as coisas que você disse que ia fazer, porque você nem sequer tentou fazer. Então, não é que você tenha que virar o pastor dos investimentos, não é que você tenha que mudar tudo na sua vida, é que você precisa se organizar para investir ao menos 25% daquilo que você ganha. É fundamental que você se organize, porque todos esses arrependimentos, eles não vão vir se você tiver investido pelo menos 1/4 daquilo que você ganha. Porque você vai ter ali um patrimônio crescente e você vai gastar o dinheiro de forma muito mais leve. Eu te juro que investir dinheiro parece uma rigidez, mas não é. É a mesma coisa que quando a gente fala que fazer algum nível de exercício vai te fazer bem. E as pessoas não acreditam porque falam, nossa, tem um desgaste. Quando você tem um corpo que te obedece, quando você tem um corpo que ele não tá gelatinoso, saindo pros lados e tal, você vai ver que a sua vida é muito melhor do que ela era quando você não fazia nada por preguiça. Então eu sei que é muito difícil quebrar essa primeira expectativa, mas eu te convido, se você quiser, a aprender a investir, né? Entra aí agora, vai lá, ó, alvp.com.br, preenche pra mim o questionário, me conta em que fase da vida você tá, não importa se você tá nessa fase dos 3 aos 15 mil, né, na verdade dos 4.500, eu não atendo abaixo dos 4.500 ainda, porque eu não gosto de vender ilusões, e a UVP ela não faz sentido pra quem ganha menos de 4.500 reais, mas todo o conteúdo aqui do canal é gratuito, você pode assistir e vai te fazer muito bem, e você vai aprender a investir muito bem. Então o que você pode fazer é preencher esse questionário que
Eu prometo que vai fazer todo sentido na sua vida e você vai aprender a investir no Brasil e no mundo inteiro. E detalhe, se você não aprender, a UVP devolve 100% do seu dinheiro. Esse é um compromisso que a gente tem firmado aqui. E se isso fosse mentira, imagina, em 2.000 vídeos que eu publiquei ao longo desses anos, eu já teria sido preso. Primeiro passo, né? Porque as pessoas iam pedir o dinheiro de volta, iam me processar se eu não devolvesse, tá com o nome todo sujo no Jus Brasil, etc. Pode pesquisar meu nome, é o único processo que você vai ver na minha vida é da XP, que é uma corretora de investimentos que me processou por falar a verdade. Então, pode ver lá, inclusive, que tiraram o processo depois e tal. A grande questão é essa. O que faz a diferença, né? Não é o que você vai fazer com o seu dinheiro depois que você investe. O que faz a diferença é o que você faz antes de gastar. Então, investe que eu te garanto. Eu nunca conheci nenhum investidor arrependido. Pode ver aqui, ó. Comenta aí pra mim. Fala aí. Você tá feliz que começou a investir ou não? E comentem os alunos da UVP também. E é isso, cara. Certeza que eu vou conseguir te ajudar. E se eu não conseguir, você pega seu dinheiro de volta também. Então, acaba que você vai fazer o curso de graça, né? Compensa muito de toda forma. Por isso que a gente criou o compromisso da UVP pra ser do jeito que é. Ou você ganha, ou você ganha. De todo jeito, a gente só tem como te entregar. A gente confia em você primeiro, em vez de pedir que você confie em nós. Que acho que na internet isso é uma vantagem, né? Acho que esse é o ponto básico da vida. Eu só me orgulho só dessa característica na vida. O resto, eu acho dispensável. Gentil, não sou. Bondoso, não muito. Um bom comunicador também não muito. Apesar de eu ter muitas visualizações, ninguém gosta de mim. Pode ver, meus inscritos é menor que o de todo mundo. As pessoas só me assistem porque eu sou útil a elas. Eles só te usam, né, Raul? Só me usam. Ninguém... Porque eu não sou simpático. Eu não sei ser simpático. Eu já fiz um curso de simpatia uma vez pra tentar ganhar mais inscritos, né? Porque eu queria ser tipo a Natália Arcuri, o primo, que ganha muitos inscritos. Mas eu não sou simpático. Vamos responder os comentários aqui. Abrindo meu coração pra vocês, né? Tem gente que é simpático. Você vê o canal da pessoa, já tem vontade de se inscrever. Eu te acho simpático. Não, tem gente que é muito simpático. O primo pobre. Porra, o cara é Nossa. simpático pra caralho, velho. Quem não tem vontade de ser amigo do Eduardo Featherberg? Todo mundo. Então, o Eduardo Braz aqui. Investidor Sardinha, tem algum vídeo seu comparando as vantagens e desvantagens de alugar um carro ao invés de comprar um? Se você digitar Investidor Sardinha mais o nome do tema, eu juro pra você que eu já falei sobre quase tudo que existe no mundo. Pode pesquisar que tem sim. Miguel No Nose, ele não tem nariz. Por que não se fala que a Unip tem um risco enorme por depender de tarifas protecionistas do governo para dar lucro? Sem essas tarifas protecionistas, que aumentam o preço para o consumidor brasileiro, a Unip, deve ser a faculdade, sofreria muito para dar lucro, se é que daria lucro. Cuidado. Ah, tá. Unipar Carbocloro, não a Unip Faculdade. Tá bom, você falou isso aqui. Não sei se é verdade. Eu não li o relatório com os investidores da Unipar mais profundamente porque eu não sou investidor da Unipar, né? No Brasil a gente tem 600 empresas, tem que priorizar o que você vai ler. Eu vou ler o relatório e volto para dizer para vocês se esse comentário é verdadeiro. Se inscreve no canal. Ó, pelo conhecimento, peguei vocês. O anti-hackerify. Mas e caso a pessoa tenha uma estratégia buy and hold? Ele tá com a carteira pulverizada. Por exemplo, eu no início do ano comprei Santander e Bradesco, porque ao meu ver, estavam numa hora melhor de compra. Agora estou comprando BBAS3. Devo vender Bradesco e Santander porque está melhor investir em BBAS3? Na minha visão, é claro. E aí, ao longo do tempo, eu acredito que vão existir diversas empresas que vão ter oportunidades de compras. Aí eu devo vender as antigas? Não. Você está fazendo um trade horrível, né? Como eu não pretendo vender as empresas, vai chegar uma hora que eu vou ter um número grande de empresas, mas não vai chegar nem perto do ETF. Já chegou. A ideia do ETF também não faz sentido em relação ao que estou fazendo, visto que não estou comprando todas as empresas ao mesmo tempo, mas sim em tempos diferentes. Tem um ETF no Brasil que faz exatamente isso que você está fazendo, e principalmente com bancos, que parece ser o seu interesse, né? Adivinha como ele chama? A UVP 11. Exatamente. O AUVP11 tem uma carteira de bancos, olha lá. Itube, BBAS, B3SA, Bradesco, BPAC, né? Ele vai comprando e vendendo bancos ali em diferentes momentos. Mas ele não vende os bancos, na verdade. Ele vai comprando e mantendo. Sim, você vai parecer um ETF. E ele tá batendo no Ibov, né? Tá dando surra de mole aí no ano atual. Nem sempre dá, vai depender, porque é do tempo, né? Mas é isso. Nossa, ontem entrou 1 milhão e pouco no AUVP11. Que curiosidade. E você que chegou até no final, entra na AUVP. Sério, vale muito a pena pra você. E tem também agora, o YouTube, ele me obrigou a virar um divulgador disso. Tem como virar um membro do canal aí por R$1,99. E daí você pode ter acesso a alguns vídeos que eu privei no passado e as livezinhas que eu privei também, a várias coisas. E seu comentário ganha um destaque aqui. E aí você pode ser um dos comentários respondidos aqui. Tem alguma vantagem efetiva nisso? Tem. Agora tem, pô. Que isso? Não, nenhuma. Os vídeos Na privado... prática é R$1,99, você vai gastar à toa. Mas o ponto é o seguinte, R$1,99, perto do tanto de vídeo que eu gravo pra você aqui, pode valer a pena. E pra mim ajuda muito no alcance do canal, porque o YouTube ele tá pegando esses vídeos e distribuindo. Quem é meus membros, ele recebe mais vídeo meu, né? Porque ele me pagou. Aí ele pensa assim, esse cara gosta muito desse maluco, vou dar os vídeos tudo pra ele. E aí isso fez meu alcance aumentar exponencialmente. Não conta pra ninguém, mas eu alcancei 7,8 milhões de views nesse mês já. Passei todo mundo. Sou o maior do YouTube em visualizações de finanças. Chupa!